Eu estive aqui recentemente com o Mococa. Sim. E o Mococa falou tudo. Isso que é muito bom. Vocês assistiram algum trecho, pelo menos? Eu já assisti vários. Assisti o Mococa e o Moraci em 1972, no Circo em Patos de Minas também. Showzaço, maravilhoso. Legal. Os dois, além de cantarem bem e bonito, os dois eram bons instrumentistas, os dois de violões, né? Uma dedicação. Uma dedicação maravilhosa. Tinha uma pegada assim, bem bacana, muito legal mesmo. E o Mococa vive música, isso que é muito legal, né? Pra música. E ele veio aqui, deu uma declaração que repercutiu demais nas redes sociais e aqui no YouTube também, que ele me disse que o Barrerito é o grande cantor sertanejo. Mesmo ele fez algumas comparações, tem estilos diferentes, mas para ele o Barrerito é imbatível. O Barrerito chegou num lugar que ninguém chegou. Eu queria entrar no assunto Barrerito aqui, porque vocês tiveram uma proximidade com ele que pouca gente teve. Queria que vocês contassem como vocês conheceram o Barrerito e quando, porque vocês conhecem ele desde antes do Trio Parada Dura. Né? Nós conhecemos o Barrerito em 72, né, Paulo? Isto. 72, cantando com o Creone. A melhor dupla que eu já vi cantar ao vivo, até hoje não vi igual. Creone e Barrerito. Era muito bom antes até do trio. Muito bom. Quando o Mangabinha pegou, ele sabia com que ele estava mexendo. Ele sabia que era bom. Com certeza, era muito bom. Era a melhor dupla que eu tinha visto cantar ao vivo. Uma dedicação, uma disciplina, uma vontade. Parece que quando eles cantavam assim, parece que descia duas entidades cantando, duas entidades do céu cantando. A coisa maravilhosa, espetacular. Agora, se você falar em duplas, em artistas, você vai tirar uma turma boa, mais boa mesmo, que estava no andar de cima, se na prateleira mais em cima, de estilos diferentes. Você não pode negar a beleza de um Zé Rico cantando, do Mato Grosso cantando, do Tião Carreiro cantando, próprio Mococa e Moraci cantando, como cantava bem. Juliane Jardel, que dupla excepcional, né? Verdade, Paulinho. Por exemplo, Tonico Tinoco. Tivemos o privilégio de ouvi-los todos cantando assim pessoalmente. Pessoalmente, exato. Zezé de Camargo e Luciano era bom demais. Leandro e Leonardo, Chitão e Chororó, que espetáculo. João Paulo e Daniel, que duplão. Rio Negro e Solimões. Então, Pionte, é muito difícil você falar esse ou aquilo, mas eu vou contar uma coisa para você. Era fantástico. Você vê as duplas dessa época cantarem. Eu vou contar se apareceram porque eram bons demais da conta, porque a rejeição do sertanejo era grande demais, mas estava na nossa alma. Parece que era um sacerdócio que nós viemos fazer aqui na Terra. Era um compromisso, divulgar a música sertaneja. Não tinha outro jeito. Uma dupla do nosso tempo, que nós assistimos em circo também, fantástico, Durval e Davi. Que coisa. Dois meninos que cantavam bonito demais. O Davi já veio aqui. Sim, fantásticos. O Davi não, o Durval, né? Durval. Duas vezes. Fomos assisti-los também no circo. Você me falou que a sensação de ver o Barrerito e o Creone cantando junto, o Creone e o Barrerito cantando juntos, era uma coisa que você lembra até hoje. Lembra, tem o som da viola. Ele tocava bem demais viola, o Barrerito, e o Creone era um instrumentista de base, fazia uma base segura, uma base bem feita. Parece que tinha uma orquestra com os dois, nas mãos dos dois, tocando com eles. Não precisava mais nada. Estava bom demais. Eu ia fazer uma comparação. Você percebe que as pessoas, quando veem vocês dois cantando, têm uma reação parecida? Porque se vocês foram ontem na casa do Daniel gravar o programa dele, e o Daniel se impressionou. Né? O Daniel se emocionou, porque não dá, né? Isso é o maior sonho que eu sinto, assim, chegar perto, porque eu e o Maito de Paulo pensávamos, se a gente chegar 10% do Creone Barrerito, já está bom demais. Se a gente chegar a essa quantidade... De tanto que isso era bom, né, Paulo? Era bom demais. Era algo, assim, inexplicável, tanto que era bom. Nem eles sabiam o tanto que eles eram bons. O que aconteceu no sucesso do trio era merecido, então. Né? Demais da conta. Muito merecido. Entrou o Mangaba posicionando, assim, à frente deles em algumas partes mais rústicas, mais
elaboradas comercialmente, né? Falando, algumas decisões que tinham que ser tomadas e tomaram e deram certo, né? Até uma certa altura foi muito bem aquilo lá, mas os dois artistas, e o próprio Mangaba também era um grande artista, né? Fazia a sua parte no acordeão muito bem também. Criativo, né? Criativo. Ficou um pouco de lenda, a gente conversa sobre o Barrerito, que tem uma parte da história dele que dizem que ele era um cara muito difícil e tal. Você disse que não conheceu essa parte dele, né? Era outra pessoa, né? Interessante, Piunte. Olha para você ver, eu não posso falar dessa época, porque exatamente quando veio a ascendência do Crione Barrerito, do Trio Paradador, a gente se afastou um pouco, estava na nossa época de mudança de voz. Mudando a voz, cara, estava muito ruim, então a gente ficava até meio descrente de chegar perto dos colegas, né? Você viu o Zezé cantando aquela enormidade, da minha idade, Zezé tem minha idade, cantando bonito daquele tanto, o Leonardo cantando bonito, eu não dava conta, eu ficava pensando, gente, como é que esse menino está cantando bonito? A sua demorou para A minha demorou demais, cara. Nossa, demorou muito. Se não fosse o meu pai, nosso querido seu Luiz, tinha parado tranquilamente. Aí atrasou um pouco isso. A segurança de você. Para você ter uma ideia, tanto que a nossa época foi difícil, a gente vivia só da música. Meu pai teve uma ideia, como eu tocava um pouquinho de viola, nós gravamos uma fita cassete só em solo de viola, nós sobrevivemos dela durante uns 4 anos, só de vender fita em solo de viola. É mesmo? De tão ruim que estava a voz? A voz estava terrível. Não conseguia gravar, não conseguia dar conta, não dava conta. As tonalidades foram lá para baixo, não dava timbre, muito ruim, não tinha conhecimento técnico, não tinha conhecimento de fonoaudióloga, não tinha conhecimento de uma professora de canto, frequentar alguém, nada. Muito, muito difícil.